Estudo do livro de Tiago, de Jen Wilkin. Semana 6. O fruto da fé genuína são as boas obras. Na semana passada falámos sobre o que quer dizer mostrar favoritismo em vez de mostrar favor. E na semana passada vimos que, na primeira parte do capítulo 2 da carta de Tiago, a diferença entre uma coisa e a outra é que quando mostramos favoritismo para com alguém é porque queremos alguma coisa de volta. Temos alguma coisa a ganhar com esse favoritismo. E Tiago usa como exemplo este contraste entre o homem pobre e o homem rico. E esse termo vai aparecer de novo nesta semana e nas semanas que virão. Por isso, uma vez após outra, Tiago volta a este tema, aos porquês de se falar na pobreza e na riqueza neste contexto. Nós mostramos favor para com alguém, foi isso que aprendemos na semana passada, quando de facto não temos nada a ganhar com esse favor. E assim é com o Senhor. O Senhor não mostra favoritismo para com ninguém, Ele apenas mostra favor, porque de facto Ele não ganha nada com aquilo que faz por cada um de nós. E Ele mostra esse favor por causa da sua misericórdia, do seu amor, da sua gentileza, da sua bondade. E não sabemos porquê, mas é isso que Ele faz. Por isso, se pensamos que não somos obrigados a mostrar favor para com os outros, de facto estamos enganados, porque é essa a nossa obrigação. Se estamos a obedecer à lei real, como aprendemos na semana passada, temos de mostrar favor para com os outros. Na semana passada vimos também como a fé genuína não discrimina, é uma marca da fé genuína. E esta semana, no capítulo 2, do 14 ao 26, vamos ver também que a fé genuína produz fruto, e esse fruto são as boas obras. E por isso, no final do capítulo 1, lembram-se do que disse Tiago. Ele disse, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas façam aquilo que ela diz. Então, agora o que vemos no final do capítulo 2 é, não falem apenas, mas façam. Por isso, não basta dizer que temos fé, temos que ter o fruto dessa fé, essas boas obras que devem acompanhar aquilo que é a fé genuína. Por isso, vamos então ler esta passagem e depois vamos recuar um bocadinho e olhar para cada uma das porções que constituem esta passagem. Capítulo 2, versículos 14 a 26. Que importa, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se a não põe em prática? Será que essa fé lhe trará a salvação? Imaginem que algum irmão ou irmã não tem nada que vestir e lhe falta o necessário para comer cada dia. Poderão dizer-lhes, vão em paz, hão de encontrar com que se aquecer e matar a fome. Mas se não lhes dão aquilo de que eles precisam, de que valem essas boas palavras? Do mesmo modo, a fé, se não é posta em prática, está morta. Mas alguém poderá ainda dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Então mostra-me lá se a tua fé é verdadeira, sem obras, que eu mostro-te pelas obras a fé que tenho. Tu acreditas que há um só Deus? Muito bem. Os espíritos maus também acreditam e até tremem. Oh, homem insensato! Queres ver como a fé sem obras é inútil? Não foi o nosso antepassado Abraão justificado pelas obras ao oferecer o seu filho Isaque em sacrifício? Deves ver então que a sua fé foi acompanhada pelas obras e que foi por elas que a fé se manifestou. Assim se cumpriu a passagem da Sagrada Escritura que diz: Abraão teve fé em Deus e por isso foi considerado justo e foi chamado amigo de Deus. Vejam, portanto, que é pelas obras que cada um é justificado e não somente pela fé. Lembram-se do exemplo da prostituta Raabe, que recebeu os enviados do povo de Israel e lhes indicou outro caminho para fugirem? Não foi pelas obras que ela foi justificada? Como um corpo sem espírito está morto, também a fé, sem obras, está morta. Ora bem, aqui temos então a passagem da Bíblia que tem causado tantos problemas ao longo das eras, porque é uma passagem que tem sido usada pelas pessoas para dizer que a fé não vem só pela crença, mas também ganhando o favor de Deus. Por exemplo, Martinho Lutero tinha grande frustração em relação ao livro de Tiago. Não porque o livro de Tiago fosse um livro que pusesse algum problema, mas por causa dos problemas trazidos pelas pessoas que liam mal o livro de Tiago.
diziam que este livro está em oposição às palavras de Paulo e por isso é que nós passamos tanto tempo a olhar para a palavra justificação no nosso estudo desta semana. Vamos ver que a maneira como o Tiago usa a palavra justificado ou justificação é diferente do modo como o apóstolo Paulo usa essas mesmas palavras. O seu significado é diferente. Paulo usa a palavra justificado para dizer ser declarado justo. Por outras palavras, quando o Senhor te declara justo, declara-te justo pelo trabalho que Jesus fez, pelas obras que Jesus fez. Por isso, Paulo está a falar de quê? Está a falar da salvação. É isso que ele quer dizer quando diz que fomos justificados. Mas não é assim que Tiago usa essa palavra. Ele usa essa palavra querendo dizer fomos mostrados como justos. Ou seja, demonstra-se que temos a justiça através de diferentes coisas, estes diferentes aspectos da nossa salvação. Porque há a justificação como Paulo a fala, que quer dizer a salvação, e há a justificação como Tiago pensa, que é a justificação ligada à santificação. O que Tiago quer dizer é que através do fruto que são as boas obras, nós mostramos que a nossa fé é verdadeira. Por isso, o que Tiago não está a dizer de nenhum modo é que se obedeceres, ganhas a salvação, que estás a ganhar a justiça. O que ele está a dizer é que estás a mostrar a evidência da tua fé salvífica, porque a fé salvífica não pode deixar de produzir os frutos das boas obras, que é o que veremos no estudo de hoje. Por isso, há várias declarações que são sumárias. Uma delas aparece no versículo 17, em que ele diz: do mesmo modo, a fé, se não é posta em prática, está morta. E depois, de novo, no versículo 24, outra declaração sumária. Vejam, portanto, que é pelas obras que cada um é justificado e não somente pela fé. E, novamente, no 26, como um corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago está muito preocupado em que nós percebamos que quando temos fé genuína, salvífica, tem de haver obras que acompanham essa fé. Por isso, o modo como a Igreja historicamente falou sobre isto, para manter esta fórmula íntegra, é dizendo, sim, nós afirmamos que somos salvos pela graça, pela fé apenas, somente pela fé, mas não por uma fé que está sozinha, por si só. Por outras palavras, somos salvos pela graça e pela fé apenas, mas esta fé tem de estar acompanhada pelas obras. E é isso que Tiago quer que nós percebamos. Quer que nós entendamos, não que nós possamos adicionar obras à nossa fé para a tornar genuína, mas que a fé genuína terá de incluir obras. As duas são inseparáveis. Por isso vamos olhar para esta passagem de novo, um pedacinho de cada vez, começando no versículo 14. Novamente, Tiago lembra-lhes que ele está com eles nesta luta, utilizando o termo meus irmãos. Que importa, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se a não põe em prática? De que tipo de fé é que nós estamos a falar? Estamos a falar da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a referência anterior nesta passagem. Por isso ele está a dizer, se alguém diz, eu tenho fé genuína, salvífica, mas não faço nada em decorrência disso, e o que é fazer alguma coisa é ter obras que traduzam a justiça que tem de acompanhar a tua salvação, certo? Por isso ele diz, se tu não tens prática, será que essa fé te pode trazer salvação? E quando lemos isto, se calhar podemos pensar que ele está a propor uma ponderação, uma meditação sobre isto. Será que esta fé me pode trazer salvação? Mas não é esse o estilo de Tiago quando ele coloca perguntas. Ele está a dizer literalmente, essa fé pode trazer salvação, ou mais precisamente, essa fé não te traz salvação, pois não? Percebem qual é a resposta que Tiago está à espera que nós demos? Claro que não. Ele espera que ao ouvir esta pergunta, a resposta seja não, nenhuma fé me pode trazer essa salvação.
E ele vai expandir esta ideia no verso 15, dizendo: imaginem que algum irmão ou irmã não tem nada que vestir e lhe falta o necessário para comer cada dia. Poderão dizer-lhes: vão em paz, onde encontrar com que se aquecer e matar a fome. Mas se não lhes dão aquilo de que eles precisam, de que valem essas boas palavras? Por isso, ele acabou de falar sobre a questão do favoritismo, favorecer um rico em detrimento de um pobre, dizendo que não se pode fazer isso, e de como a religião boa, a única religião boa e pura é aquela que se traduz nestes atos de cuidado pelos desvalidos, e de como temos de usar olhos que vejam para além daquilo que é externo e que entendam a necessidade. Mas de que pobre está ele agora a falar? Na semana passada falámos do pobre e do rico e vimos que isto se aplica a pessoas de fora da comunidade também. Agora, desta vez, ele está a falar num irmão ou numa irmã, em alguém que está dentro da nossa própria comunidade de fé. E se eles não tiverem nada que vestir e lhe faltarem o necessário para comer a cada dia? Como é que poderíamos falar desta falta de alimento diário? De outro modo, nas Escrituras, como é que isto é referido? Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não é? É o que nos faz lembrar. Por isso estamos a falar de alguém numa comunidade de crentes que não consegue suprir as suas necessidades mais básicas. E o que é que diz Tiago? Ele diz: o que é que tu vais oferecer a essa pessoa? Palavras? Não lhe vais dar mais nada? É suposto eu acreditar que tu tens fé genuína e salvífica que tem transformado o teu coração para desejares as coisas que Deus deseja? Por isso, pensem nisto por um momento. Eu e tu provavelmente não estamos a frequentar uma igreja que tenha assim muita gente com necessidades físicas imediatas, tão óbvias como esta. Talvez não seja uma questão do pão de todos os dias, não é? Pode ser que as suas necessidades mais básicas até já estejam supridas. Ou se calhar não estão. Se calhar estas pessoas até existem, mas demora um pouco até nós nos apercebermos dessa realidade. Mas muitas vezes aquilo que as pessoas precisam de nós é de pão diário espiritual. Por isso, mesmo que não existam pessoas na tua comunidade de crentes que tenham necessidade de um pão diário físico, há com certeza aqueles que precisam do pão espiritual diário. Nós podemos gastar duas coisas com as pessoas. Podemos gastar dinheiro para as ajudar ou podemos gastar tempo para as ajudar. Essas são os teus dois recursos limitados que tu tens e que podes investir em pessoas ou que podes investir só em ti. Por isso, pensem nesta situação que Tiago está a retratar nesta igreja primitiva. Nós falámos de como resultado de nos tornarmos convertidos neste tempo específico da história do cristianismo, deve fazer com que nós esperemos ter privações desta natureza. E porquê? Porque já não poderiam fazer negócio dentro da comunidade judaica. Basicamente foram excluídos, excomungados. Por isso, se tu já tiveste algum ponto da tua vida em que tu experimentaste dificuldade económica, como é que isso te fez sentir em relação a pedires ajuda a outras pessoas? O que é que acontece na maior parte das vezes? Nós começamos a tentar proteger-nos a nós mesmos, não é? Guardarmos-nos a nós mesmos. Olhamos para a conta bancária uma vez após outra e é muito difícil tirar os nossos olhos desse dinheiro que nós possamos ter reservado para ajudar a igreja, para ajudar pessoas com necessidades, e é difícil não começar a pensar, se calhar só por um tempinho deva deixar de dar este dinheiro. Imaginem como é que deve ter sido para os ouvintes de Tiago. Eles estão a passar um momento muito duro e estarão a pensar, será que vamos ter dinheiro para as nossas próprias famílias? Por isso, quando veem alguém que está com uma necessidade ainda maior que a deles, vai ser um grande desafio para eles conseguirem dizer: eu não vou proteger-me a mim mesmo, eu não vou viver com medo de não ter o meu pão diário amanhã, quando vir alguém que não tem o seu pão diário hoje. E vou dar os meus recursos, porquê? Na verdade, eles não são meus recursos. Eu lembro-me que a igreja de que eu fazia parte havia um pastor grande, ele era imponente, era este típico pastor batista do sul dos Estados Unidos, era um homem imponente e ele teve que falar à congregação
sobre a necessidade financeira que existia naquele momento, especificamente, uma necessidade que tinha de ser suprida e tinham que fazer um donativo especial. É aquele tipo de pedido que ninguém gosta de ir fazer à igreja. Mas ele levantou-se e disse: eu tenho um anúncio para vos fazer. Tenho que vos dizer uma coisa. Deus tem todo o dinheiro que precisa para fazer aquilo que Deus precisa de fazer. Mas está todo nos vossos bolsos. E quando nós olhamos à nossa volta e nós vemos que há aqueles que não têm o seu pão diário e pensamos: porquê é que o Senhor nos iria ordenar que lhe pedíssemos a Ele todos os dias pelo nosso pão diário, e depois porque é que o Senhor iria permitir que não o tivéssemos se Ele nos pede para lhe pedirmos? Será que nos ocorre que a razão é porque eles têm de receber de nós assim como recebem do Senhor? Há uma passagem em Mateus 25 em que o Senhor Jesus diz: saibam que todas as vezes que fizeram isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeram. Eu penso muito nisto. Eu penso muito em como terá sido para Maria, a mãe de Jesus, e como ela teve de tomar conta do corpo físico de Cristo. Ela mudou-lhe as fraldas, certificou-se de que ele tinha roupas apropriadas para o tempo, de que ele era bem alimentado. Ela teve de ministrar às necessidades físicas do corpo de Cristo, e como isso deve ter sido algo belo, sagrado para alguém fazer. Mas o que Mateus 25 nos diz é que quando nós alcançamos aqueles à nossa volta que têm necessidades específicas também no seu corpo, o que esta passagem nos diz é que nós estamos a executar o mesmo ofício sagrado que foi atribuído a Maria no cuidado de Jesus. Isso para mim comove-me muito, faz com que eu queira que seja generosa, com que eu pense como o dinheiro de Deus está nos meus bolsos e que eu tenho que tirá-lo e pô-lo nas mãos daqueles que de facto precisam dele. Talvez não seja uma questão de recursos físicos que são necessários, mas e vejo isto muito, pessoas que estão a morrer para ter alguém que se sente ao seu lado e os escute, alguém que ore com eles, alguém que possa empatizar com eles, alguém que possa juntá-los a outras pessoas que possam então ajudá-los. Mas nós estamos tão constrangidos pelo tempo que temos, estamos tão ocupados a devotar o nosso tempo às coisas que são só nossas e não deixamos tempo nenhum para ministrar às pessoas que o Senhor Jesus põe na nossa esfera de influência. Nós, em vez de armazenarmos tesouros no céu, e que melhor maneira de armazenar tesouros do que investir nas pessoas, nos nossos relacionamentos, pessoas cujas almas vão encontrar a eternidade. Mas em vez disso, nós dedicamos o nosso tempo a certificarmos de que o dinheiro nos nossos bolsos continua nos nossos bolsos. É uma coisa muito difícil. E o que Tiago nos está a dizer aqui é que se tu queres saber o que é verdadeira, genuína fé, qual é o seu aspecto, procure esse fruto de compaixão que ela tem de dar. Quando pensamos em todas as coisas, todos os aspectos e características da fé genuína, pensamos que deveriam ser obras belas que atraíssem os outros ao Senhor, que deveriam ser estes atos magníficos que chamam a atenção para o que estamos a fazer, como, por exemplo, ensinar alguém. Mas não pensem que é assim. São as pequenas coisas. São mostrar compaixão por aqueles que são completamente negligenciados. Mesmo dentro do corpo dos crentes é possível isto estar a acontecer. E não olhem para estas necessidades e digam: vão em paz. Hão de encontrar alguma coisa com que se aquecer e matar a fome. Sabem qual é o equivalente de dizer isto a alguém? Olha, boa sorte para ti.
É exatamente assim. Porquê? Porque não queremos ter nenhuma inconveniência, não queremos ser incomodados com o problema de alguém. Ou pior ainda, estamos com medo que essa pessoa, que essa necessidade dessa pessoa retire os recursos que nós precisamos para nós. Queremos agarrar-nos a estes recursos. Mas a fé genuína dá as coisas que são necessárias para o corpo, dá aquilo que é necessário. No versículo 17 diz também, do mesmo modo a fé, se não é posta em prática, está morta. E nós lemos morta e pensamos, uma vez esteve viva, agora está morta. Mas não é esse o significado aqui. O que ele quer dizer é, nem nunca esteve viva, para começar. Por outras palavras, essa fé que não dá fruto, isso nem existe. Isso não é verdadeiro, nem nunca foi. Por isso, continuando no versículo 18, mas alguém poderá ainda dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. E a resposta dele é, então mostra-me lá se a tua fé é verdadeira, sem obras, que eu mostro pelas obras a fé que tenho. O que é que o Tiago está a dizer? Basicamente está a dizer, mas como é que tu achas que vais demonstrar a tua fé para mim se não tens obras? É que nem sequer faz sentido, não tem lógica. Tudo o que isso quer dizer é que tu consegues fazer de conta que fazes muito. Consegues armar-te. E ele continua dizendo, tu acreditas que há um só Deus. Muito bem. Perceberam qual era a referência que ele estava aqui a fazer? A referência do Antigo Testamento que ele estava a trazer, que há só um Deus. Isso está em Deuteronômio 6, 4 a 5. É a Chamá. É a passagem das Escrituras mais conhecida para os judeus. Escuta, Israel, o Senhor e só Ele é o nosso Deus. E continua dizendo, ama o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, que é a lei real. Mas depois Tiago continua, até os demónios sabem que Deus é só um e tremem. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isto? Não penses que estás muito avançado espiritualmente em relação aos demónios. Ou os espíritos maus, segundo algumas traduções. E é muito interessante nós pensarmos um bocadinho sobre o que é isto da crença demoníaca, em que é que os demónios acreditam. E escutem o que diz John MacArthur sobre este assunto. Ele diz, tanto quanto a doutrina factual diz respeito, os demónios são monoteístas. Todos eles sabem e acreditam que há um só verdadeiro Deus. Também têm muita consciência de que a Escritura é a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que a salvação vem pela graça através da fé, que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou e pagou pelos pecados do mundo e que ascendeu aos céus e está agora sentado à direita do Pai. Eles sabem muito bem que existe um céu literal e um inferno literal. E têm uma percepção destas realidades mais aguda, mais concreta do que qualquer estudioso da Bíblia. Mas todo esse conhecimento ortodoxo não pode salvá-los. Eles sabem a verdade sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, mas odeiam a verdade e odeiam-nos a eles. Sabe o que é que ele acabou de fazer aqui neste parágrafo? Ele acabou de te levar através do credo de Niceia. E sabes que mais? Os demónios conseguem recitar este credo perfeitamente. É isso que ele acabou de dizer, com uma consciência tranquila. Aquilo que eles não podem dizer, não conseguem dizer, é que eles amam este credo e que amam a Deus. Mas sabem o que é que os demónios têm como vantagem sobre mim e sobre ti? Eles acreditam que todas estas coisas são verdade e têm o bom senso de tremer perante esta verdade. E eu e tu, encolhemos os ombros. E até dizemos, sim, eu sei que Deus é tudo isso. Mas eu vou preferir dizer que professo esta fé e depois não ter uma única obra que seja testemunho da fé que eu digo que tenho. Por isso, de certo modo, os demónios estão mais avançados do que nós, porque sabem o suficiente para saber que Deus merece o nosso temor. Eu e tu sabemos também que não temos de temer a Deus do mesmo modo que eles temem. Porquê? Porque nós recebemos a justiça de Cristo. Mas é melhor que não tomemos isto com ligeireza. Nós temos de entender que Ele é ao mesmo tempo um Deus transcendente e também o Deus que está perto de nós. Que Ele é o nosso Pai, que
que está no céu, conforme diz a oração do Pai Nosso. Por isso ele diz, mesmo os espíritos maus acreditam e tremem, diz Tiago. Oh, homem insensato, queres ver como a fé sem obras é inútil? Agora, olhem lá bem para isto, porque provavelmente não sabiam isto quando fizeram o estudo desta semana. Mas este termo inútil quer dizer estéril. Isto tem importância por causa do exemplo de que nós vamos falar a seguir. E depois vai começar a falar sobre Abraão. Vai dar-nos o exemplo de Abraão. O que é que nós sabemos sobre Abraão? Anos e anos e anos passaram. E Abraão era o quê? Estéril. Mas depois desta longa espera, o que é que aconteceu? O Senhor deu-lhe, como tinha prometido, um filho através do qual a nação de Israel iria chegar. E seriam tão numerosos como as estrelas. Por isso este filho da promessa, este Isaac, é o prometido. E todas as promessas estão dependentes desta primeira promessa. Por isso, quando olharam para este relato em Gênesis 22, quando Deus diz a Abraão, leva o teu filho, o teu único filho, sacrifica-o. E Abraão, que já era velho, já era muito velho nesta altura, e é possível que Isaac tivesse uns 20 anos, e eles vão a este lugar em que constroem um altar, e constroem um altar de madeira. E porquê? Porque o plano era que uma vez que Abraão levantasse a faca para matar o seu filho Isaac, que representa a completa e perfeita promessa de Deus e a sua fidelidade, era suposto Abraão acender o fogo neste altar e Abraão ficar a ver o próprio filho a ser consumido pelo fogo, completamente consumido pelo fogo. Abraão, que provavelmente já deveria ser demasiado velho para ser ele próprio, sozinho, a pôr Isaac em cima do altar, onde iria ser feito o holocausto, e por isso Isaac deve ter tido que ajudar o pai, ou até que voluntariamente subir sozinho para cima deste altar. Esta imagem do sacrifício de Cristo que iria ainda vir muitos anos depois. Mas o que é que isto nos diz? Sabem o que nos diz Hebreus sobre Abraão? Porque é que ele levantou esta faca? Porque é que ele esteve capaz de ficar nessa expectativa do que iria acontecer? Hebreus diz que ele acreditava que Deus seria capaz de ressuscitar Isaac dos mortos. Mesmo que ele tivesse sido completamente consumido já pelo fogo. E isso é uma ação muito impressionante, que tem que vir no decorrer de uma fé genuína. E reparem o que está a acontecer aqui, em versículo 22, no capítulo 2 de Tiago. Vemos que a fé foi acompanhada pelas obras e que foi por elas que a fé se manifestou. Por isso ele diz que a sua fé foi acompanhada pelas obras e que foi por elas que a fé se manifestou, e este ser completo ou foi acompanhada quer dizer que foi amadurecida. Não quer dizer que ela estivesse incompleta, mas que ela foi tornada, chegou à fruição. Era uma árvore de fruto que ainda não estava a dar fruto, mas que sabemos, sem dúvida, que ela iria dar fruto. E nessa história é isso que vemos, que algo iria frutificar. E o fruto da fé de Abraão, conforme levanta a faca sobre o corpo do seu filho Isaac, o que é que seria esse fruto? Diz aqui no versículo 23, assim se cumpriu a passagem da Sagrada Escritura que diz, Abraão teve fé em Deus e por isso foi considerado justo. Ora bem, quando é que esta Escritura mencionou isto? Isto foi em Gênesis capítulo 15. Ora bem, nós relatámos o que se passou em Gênesis 22, o sacrifício de Isaac, o que quer dizer que Abraão teve uma fé salvífica em Gênesis 15, antes, e vemos o fruto em Gênesis 22. Mantenham isto na vossa mente, no vosso pensamento. Por isso diz que a Escritura foi cumprida. Este é o entendimento que Paulo tem quando ele diz que a salvação vem apenas pela fé. Abraão foi considerado justo por causa desta fé salvífica, a fé que antecedeu as obras. E estas obras foram manifestadas de um modo muito óbvio, de um modo muito ousado. E em Gênesis 22, vemos que quando isto acontece, quando Abraão está disposto a sacrificar o seu filho, o que é que diz Deus? Agora eu sei que tu temes a Deus. É isso que ele diz a Abraão quando Abraão está prestes a matar Isaac.
O que é que ele está a dizer? Eu não tinha bem a certeza, mas agora já vi que sim. Não, Deus tem todo o conhecimento. Portanto, o que Deus quis dizer é, nós estamos a falar de Deus em termos humanos, por isso temos que entender quem é que agora sabe. Quem é que sabe agora? Que teme de facto a Deus? É o próprio Abraão. É o próprio Abraão que passou a conhecer isso, a perceber a sua fé. E por isso a vida de Isaac é poupada. Foi um fruto de uma fé que já lhe tinha sido concedida no capítulo 15. E por isso no final do versículo 23 diz: Abraão foi chamado amigo de Deus. É interessante pensar nisso. Abraão é chamado amigo de Deus, mas em nenhum momento ele chama amigo a Deus. Já repararam nisso? Temos uma tendência na cultura da igreja, hoje em dia, a falar de Deus chamando-lhe meu amigo, ou dizendo que ele é meu amigo. E nós assim reduzimos-lo ao nosso nível. Nós queremos trazê-lo ao nosso nível. E se calhar devíamos aprender um pouco com estes espíritos maus, com estes demónios que sabem quem Deus é de facto. E uma coisa é Deus dizer, eu chamo-te amigo. Outra coisa completamente diferente é nós presumirmos que podemos chamar a Deus amigo. No trabalho de Jesus na cruz, nós podemos dizer que sim, que somos amigos, mas não podemos dizer, sim, Deus é meu amigo. Não, isso faz dele tão pequeno. A amizade com Deus é muito mais do que isto, é um privilégio. No versículo 24, vejam, diz: vejam, portanto, que é pelas obras que cada um é justificado e não somente pela fé. Ou seja, aqui a palavra justificado quer dizer, ficou evidente que esta pessoa tem fé genuína. Pelas obras dessa pessoa e não apenas por professar que tem fé. A propósito, eu tenho uma árvore ornamental, uma pereira ornamental. Eu não sei se conhecem estas árvores ornamentais. São lindas, mas têm uma característica muito específica. Apesar de parecerem iguais a todas as outras árvores do mesmo género, elas não dão fruto. Aliás, elas foram geneticamente modificadas, não é? Foi feito um enxerto para que elas não dessem fruto. Por isso alguém desenvolveu esta árvore que parece uma pereira como qualquer outra e dá flor e é lindíssima, mas a única coisa que ela produz são umas coisitas que nem os esquilos querem comer e só fazem porcaria pelo jardim todo. Não serve para grande coisa, é uma árvore inútil. Porque parece que vai dar fruto, mas depois não acontece nada quando chega à altura do fruto. Não interessa se tu pões muito fertilizante, não importa quanta água lhe dês, não importa o cuidado que dediques, ela nunca vai dar fruto, porque ela não é capaz de dar fruto. Outra coisa que acontece é que, por causa do modo como esta árvore foi geneticamente modificada, ela é muito frágil. Não sei se viram, às vezes, quando há tempestades mais fortes, elas racham ao meio, elas não aguentam. Mas as outras árvores, as verdadeiras pereiras que dão fruto, isso não acontece com elas. Mas uma árvore que foi cultivada para ser uma árvore que dá fruto, irá dar fruto, vez após vez após vez. E talvez demore anos até chegar à sua maturidade e dar fruto, mas há uma certeza que se eu tenho uma pereira, ela vai dar peras. De facto, se eu fizer a poda como devo fazer e der-lhe uns cortes valentes na altura certa para ela crescer do modo que deve, vai dar ainda mais fruto do que se eu não fizesse este tratamento. E há aqui uma distinção que é feita também na Escritura. No estudo desta semana viram isto. Aqueles que permanecem em mim, quando eles são parte da minha vinha, eles irão dar fruto. É disso que Jesus fala nas parábolas, quando ele fala na parábola do trigo e do joio, estas duas plantas que parecem exatamente iguais. E o único modo de as diferenciar é que, eventualmente, uma delas irá dar fruto. E as ervas daninhas nunca vão dar fruto. Será que pode acontecer alguma coisa miraculosa que as faça dar fruto um dia? Que as faça produzir trigo? Não, é impossível. Por isso, aqueles de nós que estão em Cristo, aqueles que têm fé genuína, salvífica, nós temos de perceber isto. Tu vais dar fruto e deverias ter esperança nisto. Por isso, quando olhas para um livro como o de Tiago e lês tudo aquilo que ele diz e te sentes um pouco desmoralizado e pensas, mas para que é que eu estou a tentar? Até comigo isso acontece. Eu pergunto, olho para vocês e penso, porquê é que vocês estão sempre
a querer mais deste estudo, ainda não foram açoitadas o suficiente. Por que é que nós nos estamos a martirizar aqui? Mas esta é a natureza de se crescer em maturidade. É que nós continuamente vemos mais e mais do nosso pecado, conforme crescemos no nosso desejo de sermos santificadas. Mas às vezes, quando perdemos a noção do que é a verdade, do que são as áreas na nossa vida que neste momento mesmo estão a dar fruto, será que podemos celebrar esse facto? Eu acho que nós precisamos mesmo de fazer este exercício. Temos de olhar para aquelas áreas em que mudamos, em que vemos que há fruto, porque a promessa que está a pensar isto é que se o Senhor pode trazer fruto nesta área da minha vida em que as coisas de facto mudaram, é óbvio que mudaram, então Ele também pode fazer o mesmo por esta outra área da minha vida em que Ele tem mostrado o meu pecado e que eu não vejo ainda fruto, mas Ele está a arar este solo, sabendo com certeza que haverá uma colheita frutuosa também aqui. Tenham esperança a partir desses lugares em que vem esta frutificação na vossa vida, porque é isso que as Escrituras nos dizem. E Tiago está a dizer-nos que não existe nenhuma fé genuína, salvífica, que não gere fruto. Isto tem de nos encher de esperança. Vem como uma pessoa é justificada pelas obras e não pela fé somente. Todo o objetivo de se ter uma árvore de fruto é que ela dê fruto depois. E tu foste semeada por Deus, também darás fruto. Tiago vai dar mais um outro exemplo e eu adoro este exemplo. Aquelas que fizeram o estudo de Josué lembram-se da história de Raabe. Não vou agora entrar em grandes pormenores, vou só dar aqui umas pinceladas nesta história de que eu gosto muito. Mas ele dá-nos um segundo exemplo do que é este tipo de fé que produz obras. Diz assim, no versículo 25, lembram-se do exemplo da prostituta Raabe, que recebeu os enviados do povo de Israel e lhes indicou outro caminho para fugirem? Por isso, Abraão teve uma profissão de fé salvífica no capítulo 15 e depois no capítulo 22 vemos essa fé a dar fruto. Por isso vamos a Josué capítulo 2 e ler um pouco sobre esta história de Raabe e ver se percebemos aquilo que se está a passar aqui com este outro exemplo que Tiago dá. Eu sei que viram isto também no vosso estudo desta semana, mas quero olhar mais uma vez para isto. Então, o ponto da história é este. Josué acabou de assumir a liderança do povo depois da morte de Moisés. E estão prestes a entrar na terra prometida, a conquistar a terra de Canaã. Há gente que vive lá e que tem que ser expulsa, de modo a que o povo de Israel possa lá habitar. Por isso, Josué envia espiões para ver o que se está a passar em Jericó. E a viver nessa muralha da cidade de Jericó está esta mulher chamada Raabe. E Raabe é uma prostituta. E eu deu-me vontade de rir. Não imaginam quantos comentadores eu li sobre este assunto. Comentadores que diziam, atenção, que Deus não está a dizer que é bom ser prostituta ou que é bom mentirmos. Mas, por favor, quantas mulheres conhecem vocês, senhores comentadores, que acordem de manhã e digam assim, eu hoje o que eu gostava mesmo de ser era prostituta? Acham que alguém quer ser prostituta? Acham que Raabe projetou a sua vida à volta desta ideia, deste sonho de ser uma prostituta a viver nas muralhas de Jericó? Eu acho que nós já sabemos o suficiente sobre como as coisas acontecem, como as pessoas vão parar ao tráfico humano, para não presumir estas coisas. Acho que já sabemos o suficiente sobre o que é a prostituição para entender que isto não é o desejo de ninguém. Talvez uma das razões pelas quais ela estava aberta e receptiva à mensagem do Senhor era porque ela era uma mulher, de facto, em circunstâncias desesperadas. Quem sabe? Será que ela não devia ter mentido? Mas pronto, vocês têm que fazer o estudo de Josué e perceber qual é a perspectiva em relação a estas questões. Não é para agora. Então, ela acolheu estes espias na sua casa e o rei de Jericó percebeu-se que ela tinha albergado estes homens e ela disse, sim, eu mandei-os embora por este outro caminho, por isso vão lá atrás deles. E vai então ter com os espias e diz-lhes, eu sei que o Senhor vos deu este país, toda a gente anda atemorizada por vossa causa e todos os habitantes fogem na vossa frente.
Soubemos como o Senhor secou o mar vermelho diante de vós quando saíram do Egito e como no lado de lá do Jordão trataram os 2 reis amorreus, Seón e Og, e os mataram. Quando tivemos conhecimento disso, ficámos desanimados e mais ninguém teve coragem de vos resistir. Porque o Senhor, escutem isto, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus no céu e na terra. Jurei-me agora pelo Senhor que hão de tratar a minha família tão bem como eu vos tratei e deem-me um sinal como garantia de que hão de poupar a vida ao meu pai e à minha mãe, aos meus irmãos e irmãs e aos seus familiares. Não nos matem. Porquê que Raabe esconde estes homens? Porquê que ela relata as obras do Senhor a favor do povo de Israel? Ouviram a profissão de fé de Raabe? Ela sabe muito bem quem é o Senhor. Ela não foi justificada pelas suas obras no sentido que as suas obras não estão a salvá-la. Ela está a demonstrar que ela já foi redimida. Já foi redimida por um milagre qualquer. O Senhor revelou-se a esta mulher, uma prostituta, a viver nas muralhas de Jericó, e a resposta dela é: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ter um papel nisto. Há um papel para eu desempenhar no meio disto tudo. E é por isso que isto é uma ilustração tão incrível. Olhem para o contraste que Tiago estabeleceu para nós aqui. Quem foi o primeiro exemplo? Abraão, pai dos hebreus, pai da nação hebreia. Não há um homem mais reverenciado no judaísmo. Ele é o pai Abraão. Portanto, ele é um homem, ele é um judeu, é o judeu original e é muito respeitado e amado. E depois quem é que Tiago arranja para contrastar com isto? Raabe, que é uma prostituta, uma cananeia e uma mulher. Tão abaixo da nossa consideração. Como é que ela aparece sequer nestes relatos? O que é que está Tiago a dizer? Do maior ao mais pequeno, a fé genuína dará fruto de boas obras. A resposta preciosa de Raabe ao ter recebido esta graça de Deus é tão bela quanto a fé que Abraão mostrou ao deitar Isaque no altar. Ela é louvada ao mesmo tempo que Abraão. Ambos têm um lugar na chamada dos heróis. Quem és tu? Tu és a mais pequena no reino dos céus? Ou tu és alguém que tem recebido a aprovação de todas, que é amada, estimada? Nós somos todos igualmente capazes e chamados para dar fruto perante o Senhor, de um modo que chama o reino e dá honra e dá glória ao Senhor. Por isso, nós ouvimos muitas vezes que o cristianismo é acerca de descansarmos nas obras de Cristo. E nós adoramos esta mensagem. E é verdade, é mesmo assim, mas eu refinaria isto. Eu diria que a salvação trata-se de descansar no trabalho de Jesus. Portanto, nós fomos justificados pelo trabalho de Cristo na cruz, no que diz respeito à nossa salvação. Mas vamos olhar para isto de outro modo. Não nos custa nada tornar-nos cristãos, mas custa-nos tudo vivermos como cristãos. Eu acho que é isso que Abraão quereria dizer. Quando Abraão se dispôs a sacrificar o seu único filho, através do qual a promessa viria, quando Raabe percebeu que toda a sua família, todos morreriam caso ela fosse descoberta como colaboradora destes israelitas, ela dispõe-se a tudo como resposta graciosa àquilo que receberam do Senhor. Não nos custa nada tornarmos cristãos, mas custa-nos tudo vivermos como cristãos, morrermos para nós mesmos diariamente, crucificar-nos a nós mesmos, cortar a nossa mão figurativamente, se ela nos faz pecar e cair, tirarmos o nosso olho em termos espirituais. Porquê? Porque nós queremos tanto dar fruto. Não é por aí que nós ganhamos o favor do Senhor, mas queremos celebrar e demonstrar a verdade da nossa transformação. Sim, eu sou enxertada na vinha. Vejam o fruto que eu dei por causa desse enxerto.
Por isso é muito mais do que dar pão a quem tem fome. Há coisas maravilhosas que podem acontecer quando estamos dispostos a arriscar tudo por causa daquilo que o Senhor fez por nós. Há um espaço no nosso entendimento para compreendermos que da obra mais pequena, a obra mais incrível, mais óbvia, mais evidente para todos, tudo isso são frutos da nossa salvação, da nossa justiça, de termos sido justificados. Nós somos salvos pela graça através da fé somente, mas não por uma fé que é estéril em obras. Por isso, esta semana, eu quero perguntar-vos: há um lugar em que tu tenhas dado mais fruto do que noutras áreas? Há algum lugar da tua vida em que o Senhor tenha feito uma poda? Em que o Senhor tenha cortado ramos que estavam a mais? Talvez na tua área financeira, talvez na ocupação do teu tempo. Será que há algum lugar em que o Senhor quer fazer espaço na tua vida para tu poderes frutificar? Para que ela possa acontecer de um modo que ainda não aconteceu? Pede que o Senhor te mostre onde estão esses lugares. Pede que te dê olhos para ver momentos, situações em que a compaixão tem que ser estendida aos outros. Olhos para ver na tua comunidade. Nós sabemos que Tiago não está a dizer: vejam lá se cuidam daqueles que estão na comunidade de fé. Não, ele está a dizer em todos os lugares. Devia acontecer em todos os lugares, mas especialmente nas comunidades de fé. Quem é que o Senhor tem imposto na tua esfera de influência? Para quem é que Ele quer que tu sejas as suas mãos e os teus pés, para que possas demonstrar que tu sabes e conheces esta natureza profunda da fé salvífica que vem por Cristo? Vamos orar? Pai do céu, nós agradecemos-te pelo dom que é Jesus. Agradecemos porque a sua justiça foi-nos dada, foi-nos creditada. E nós oramos, Senhor, agora para que nós possamos dar fruto que testifique dessa mudança nas nossas vidas. Pedimos-te, Senhor, que nos ajudes com aqueles que são mais pequeninos, para que nós possamos fazer as coisas que tu farias. Se alguém tem falta de pão diário, que nós não digamos: Senhor, porque é que tu não providenciaste? Mas que nós digamos: Senhor, como é que eu posso ser os meios pelos quais tu providencias este pão diário? Nós agradecemos-te, Senhor, estes exemplos do nosso pai Abraão e também de Raabe. Nós agradecemos-te porque ambos, os pequenos e os grandes, podem trazer honra a ti, dando o fruto da justiça. E nós pedimos todas estas coisas no nome de Jesus. Amém.